Ora, apesar de anos e anos a dar aulas, mas é sempre diferente estar a falar aqui. Eu estava a pensar sobre isso, o porquê, e eu creio que tem a ver com a noção do valor daquilo que sou chamado para transmitir. Não sei se me fazem perceber, mas uma coisa é ensinar a geografia, e eu gosto, mas trazer a palavra, trazer aquilo que Deus quer fazer, traz um sentido de responsabilidade, de não querer estragar nada. Então, estas semanas temos estado a falar sobre fazer diferentes coisas para a glória de Deus. Como, por exemplo, na semana passada, eu acho que é algo para continuarmos a agarrar. Orar para a glória de Deus. Orar para a glória de Deus. Porque quando oramos, experimentamos a sua vontade, mas também é honra e glória. Graças a Deus por esta resposta de oração fantástica com o Mateus. Honra e glória a Ele. Ele é incrível. E quando oramos, damos honra e glória a Ele. Esta semana, se quiserem, podem abrir em Romanos 12. Vamos estar a ler essa passagem. E o tema geral será pensar ou renovar a nossa mente para a glória de Deus. E então, eu vou começar por ler o versículo-chave, que está em Romanos 12, 2, e que diz o seguinte: Não se amoldem aos padrões deste mundo. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, temos uma instrução: não se amoldem aos padrões deste mundo. Como? Mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que aconteça o quê? Para a honra e glória de Deus, mas para que possamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Simples, não é? Tenham uma boa semana. Não, vamos continuar então. Mas é uma verdade fantástica. Mas eu creio que para percebermos melhor esta verdade fantástica que está neste versículo, é importante, tal como em qualquer outro versículo, perceber o contexto em que ela foi dita, ok? Então vamos começar por ver algumas coisas importantes. E a primeira é quem é que disse isto, ou quem é que escreveu isto neste caso. Encontramos a resposta logo em Romanos, logo no início da carta aos Romanos, Romanos 1:1, e em Romanos 1:1 diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E porquê é que é importante nós percebermos quem escreveu? É importante porque estamos a falar de um homem que, no início da sua vida e durante muitos anos, viveu, eu acredito, até moldado pelos padrões do mundo em que ele vivia. Nascido judeu, ele próprio fala nisso noutras alturas, circuncidado, cumpria a lei rigorosamente para, provavelmente, até agradar aos outros. Mas, de repente, aquele homem, a caminho de Damasco, teve um encontro com Jesus. Teve um encontro com Jesus que transformou a sua vida por completo. E então este homem que está a dizer não se amoldem aos padrões deste mundo, não é um homem que está a dizer isto como uma regra, é um homem que sabe que a única maneira que tu tens de não te amoldar aos padrões deste mundo é ter um encontro com este mesmo Jesus. É um homem que sabe que se tu não o conheces, como ele diz, por exemplo, aos Efésios, tu continuas sem poder ser renovado na tua forma de pensar. Ele diz sobre nós que nós estávamos presos a este mundo. E a verdade é essa. Ele sabe que era essa a verdade sobre ele, mas ele também sabe que é pela graça. Ele sabe que é através de termos um encontro com Cristo Jesus. E ele está a falar estas palavras de não se amoldem aos padrões deste mundo, consciente que isso acontece pela graça. Consciente que nós somos, quando acreditamos em Jesus, uma nova criação. Que no momento em que ele entregou a sua vida a Jesus, ele tornou-se uma nova criação. Que Jesus dizia: tu precisas de nascer de novo. E alguém nos responde: mas como assim? Tu precisas de nascer do Espírito. Tu precisas de aceitar a Jesus como teu Senhor e Salvador. E sim, se tu aceitas a Jesus como teu Senhor e Salvador, tu és uma nova criação. Tu tens a tua mente renovada. Paulo sabia disso. Ele sabia que antes era impossível. Impossível. Mas ele sabia que agora não. Agora era diferente. Então alguém que está a dizer isto, quem está a dizer isto, é aquela pessoa que diz noutras alturas que agora temos a mente de Cristo. É uma das afirmações dele incrível. Temos a mente de Cristo. Se tu acreditas nele, se tu entregaste a tua vida, tu tens a mente de Cristo. O Espírito Santo vive em ti. É um homem que sabe que não é pela lei esta renovação, esta não moldar.
Não é agora vou fazer isto, vou fazer aquilo, agora vou fazer outro. Ele sabe que quando ele estava a tentar fazer pela lei, foi uma desgraça. Ele sabe que é pela graça, por sermos transformados pelo conhecimento íntimo e pessoal de Jesus Cristo e pela transformação que Ele traz. Sim. Mas Ele também sabe uma coisa que eu gostava de partilhar e que eu descobri no início da minha vida cristã. Por volta dos 20 anos eu reentreguei a minha vida a Jesus e uma das minhas maiores preocupações como adolescente era talvez o medo dos padrões do mundo. Tinha ouvido falar sobre Jesus, mas o moldar-me aos padrões do mundo, aquilo que eram os meus colegas, as coisas à minha volta, era algo que me assustava. Mas a certa altura, em Inglaterra, eu entreguei a minha vida a Jesus. E, como é óbvio, foi a coisa mais importante que eu podia ter feito. Ali eu recebi também o batismo no Espírito Santo. E lembro-me de ir ao acampamento e voltar do acampamento. E, de repente, havia situações ali nas quais eu me sentia extremamente confortável. Linguagem obscena, conversas banais, mas nada boas. E outro tipo de situações que começaram. Eu lembro-me de chegar depois do acampamento, estar a falar com colegas e dizer, eu tenho que sair daqui. Eu não me sinto bem. E comecei a dizer, uau, o que é que se passa aqui? A verdade é que o Espírito Santo estava a renovar a minha mente. E eu próprio estava a ficar espantado pela maneira como este encontro com Jesus tinha mudado a minha forma de pensar. É incrível, Ele faz isso comigo, faz isso contigo. Mas havia uma coisa que eu só aprendi mais tarde, não demorou muito tempo, que foi que não é automático. Que não é uma coisa que te acontece uma vez e tu ficas a pensar assim para sempre. E que o mundo continua a pressionar. E que o mundo continua a tentar moldar-te aos padrões dele. E então, não foi preciso passarem muitos dias ou muitas semanas para começarem a surgir desafios. No qual, por vezes, com a ajuda de Deus venci e nos quais, por vezes, perdi. Nos quais, por vezes, vi o mundo a tomar a melhor, mesmo quando eu achava que já estava resolvido. Situações simples, em termos de linguagem, em situações mais delicadas. Aí eu percebi que este renovar da mente é algo que é contínuo. O que Paulo está a dizer aqui é algo que é para cada dia. Somos chamados a sermos renovados na nossa forma de pensar, dia após dia após dia. Agora, eu garanto que se fosse pelo meu esforço, se eu tivesse tentado por mim, era um desastre. Mas pela graça de Deus, Ele, pela sua graça, Ele nos transforma dia após dia. Só precisas de vir a Ele. Quem? Um homem, Paulo, que sabia que era pela graça. Que sabia que era através de sermos nova criação. Para quem é que ele estava a falar? Ele estava a falar para um grupo de cristãos romanos que vivia no centro da civilização daquela altura. Onde o mundo apertava. E consciente disso, mas pela graça, ele estava a falar a todos, diz o Romanos 1,7, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Então, ele estava a falar para um grupo de pessoas, de cristãos, que reuniam em diferentes casas, espalhados pelaquela região, mas que viviam num local que era estratégico e que tentava, como estratégia, moldar o pensamento das pessoas. Mas Paulo estava a dizer pela graça. E ele lembra, começa por dizer, aos amados de Deus. Tu és um amado de Deus. Aos chamados para serem santos. A primeira coisa que Paulo diz é lembrar àqueles crentes quem é que eles são. E nós, para sermos renovados na nossa maneira de pensar, nós precisamos de dia após dia lembrarmos quem nós somos. Irmos à palavra. Somos amados de Deus. Chamados para sermos santos. Não é um conjunto de leis ou forma de pensar para chegarmos lá. Nós somos isso. E então agimos dessa forma. Naquela igreja havia uma mistura de judeus e de gentios. Aliás, no capítulo anterior, em Romanos 11, Paulo está a falar para este grupo de pessoas. Judeus, um pouco aquela noção de que eles tinham sido o povo escolhido, certo? Mas os gentios também já com aquela noção de que Paulo era o apóstolo para os gentios. E Paulo até fala sobre esse assunto no capítulo anterior, no sentido de eles manterem a noção de que é pela graça. A ti, qualquer que seja o teu passado, posso dizer o mesmo, é pela graça. É pela graça. Sim. Paulo está a falar para um grupo de cristãos
que viviam numa região, volto a dizer, que a certa altura a sua estratégia era tentar moldar a sua forma de pensar. E Paulo, pela graça, ele diz: lembrem-se, vocês são amados, vocês são santos, chamados para serem santos. Então é importante percebermos o contexto deste versículo. E depois também é importante percebermos qual seria a finalidade. Com que propósito Paulo disse isto? E perceber que este versículo está encaixado numa carta que foi enviada a um grupo de igrejas espalhadas por uma região. Sim? E eu gostava de pegar em 2 ou 3 coisas que Paulo fala aqui, neste capítulo em Romanos 12. Ele passa o capítulo de 12 até ao capítulo 15 a dar uma série de instruções práticas. Às vezes olhamos para este versículo, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E podemos criar uma ideia vaga, mas a verdade é que Paulo passou a várias coisas práticas, várias instruções práticas para aqueles cristãos. E uma das primeiras coisas que ele diz em Romanos 12:3 é a seguinte: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Interessante, não é? A primeira coisa que ele diz: pela graça que me foi dada. Mais uma vez, pela graça que me foi dada. Ele era quem era? Um apóstolo para Cristo Jesus, pela graça. Mas depois então ele passa a algumas coisas práticas e eu gostava de focar em 3. A primeira é uma que eu gosto bastante e que diz assim: ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Por outras palavras, eu creio que Paulo estava a dizer àqueles crentes, quer eles sejam aqueles cristãos, quer fossem judeus ou fossem gentios, independentemente do seu passado, ele estava a dizer: nem 8, nem 80. Não sejam demasiado presunçosos, mas também não tenham uma humildade falsa. Tenham um conceito equilibrado. Nós precisamos de ter um conceito equilibrado de nós mesmos. Nós precisamos de nos aprender a não nos levarmos demasiado a sério. Será que tu te levas demasiado a sério? Nós precisamos de não ficar facilmente ofendidos. Nós precisamos de aprender a rirmos de nós próprios. Sim, nós precisamos de aprender a perder o medo de falhar. Ter um conceito equilibrado de nós próprios. Sim? E Paulo continua a falar um pouco sobre isso. Mas o mundo, os padrões deste mundo, focam muito no eu, no individualismo. Mas Paulo estava a dizer: tenha um conceito equilibrado. E no contexto de igreja e de diferentes crentes espalhados por diferentes casas, ele continua assim. A partir do versículo 4 ao 7, eu vou ler. Ele diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Agora, estou aqui a ensinar pela graça de Deus. Acredito que Deus me deu esse dom, melhor ou pior, às vezes melhor, outras vezes pior. Mas a verdade é que aqui do lado de lá estão pessoas em câmaras a preparar esta. E o facto de eu estar aqui em frente à câmara não faz com que haja uma maior importância do que o Giovanni que está aqui atrás. E que se me quiser desligar o som, me vai calar. E a verdade é que a igreja é composta por inúmeras pessoas que usam os seus dons. A igreja, nós sentimos imensa falta de estar aqui na fonte, é óbvio. Serve-nos de uma maneira incrível e queremos voltar logo que possamos. Mas não é o edifício. A igreja são as pessoas, são os cristãos. Cristãos com dons diferentes, que são chamados a arriscar. Nós precisamos de arriscar nos nossos dons. Nós precisamos de ter um conceito equilibrado e perder o medo de falhar. Quer individualmente, quer um desafio para nós como igreja. E a verdade é que esta pandemia veio trazer à tona dons. Pessoas que serviam em áreas diferentes, como este, agora há o desafio de servir. Como? E temos pessoas a mexer ali no computador e a dizer-me para olhar para uma câmara.
Temos pessoas a dirigir o louvor ali à frente, mas temos pessoas a meter os coros atrás. Mas não é só o que se passa aqui na reunião, porque Paulo estava a falar para um conjunto de cristãos que estavam espalhados em casas. E Paulo estava a dizer, se o teu dom é encorajar, então encoraja. Se o teu dom é servir, então serve. Faz. Não tenhas medo de falhar. Se é algo que implica estar na frente, faz. Se é trazer uma palavra de encorajamento, traz. Quer seja aqui, quer seja nos Ligates, que são fantásticos para isso, para nós podermos fazer crescer os nossos dons. E então ele está a falar para um conjunto de cristãos e está a dizer, ponham em prática os vossos dons. Nós vivemos tempos diferentes. Vamos agarrar a oportunidade de pôr em prática os dons que nós temos. Liga para alguém e encoraja. Traz uma palavra de encorajamento. Ora por alguém. Se o teu dom é servir, serve. Se o teu dom é contribuir financeiramente, falo. Mas a verdade é que não há dons superiores a outros, a não ser o amor, que é o maior deles. Mas faz. Então esta mensagem de Paulo tem muito a ver com os versículos que depois ele diz também a seguir. A partir do versículo 10, ele diz outra coisa importante. Diz assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Eu volto a repetir que é interessante como Paulo, depois de trazer este não se amoldem aos padrões deste mundo, mas sejam renovados, traz instruções muito práticas. Traz instruções de coisas práticas que podemos fazer. Passa tempo a ler Romanos 12 até 15, 16 e vais perceber que ele vai trazer uma série de instruções pela graça, não pela lei, mas pela graça. E eu trago-as também. Dediquem-se uns aos outros, prefiram dar honra aos outros mais que a si próprio. Completamente contra a cultura. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Vivemos num mundo em que queremos as coisas assim, em que a palavra perseverar nem sempre acontece. Vivemos num mundo do instantâneo. Mas Paulo está a dizer, perseverem na oração, continuem a orar por um miúdo que tem uma alergia. Continuem a orar por cada uma dessas situações, perseverem, não desanimem. E ele continua, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se de pessoas de posição inferior. Estejam dispostos. Eu creio que estes são muitos dons que podem ser colocados, mesmo neste contexto de pandemia, no contexto em que nós estamos deslocados nas nossas casas, na nossa vizinhança, com as pessoas do nosso trabalho, nos lugares onde estamos, mesmo em casa, com as novas tecnologias. Vamos colocar estes dons em prática, porque a igreja está viva e bem viva, porque é um conjunto de cristãos que estão a pôr os seus dons em prática para a honra e glória de Jesus. Há aqui um versículo que me chamou a atenção, que é hospitalidade. E a gente pensa assim, e agora? Como é que nós vamos praticar hospitalidade? Não posso ter ninguém em minha casa? Mas ontem, ao pensar sobre isto, senti que vivemos tempos de uma nova hospitalidade. Se for preciso levar algo à casa de alguém, deixar à porta. Se for preciso receber as pessoas de coração, fazendo um telefonema. Não nos vamos deixar limitar por esta pandemia, mas vamos estar abertos àquilo que Deus quer fazer. E por fim, haveriam vários temas. Eu gostava de falar de um, muito rapidamente, que está já no capítulo 13. E que eu creio que também é bastante importante para os dias de hoje. Eu vou ler só o versículo em Romanos 13, 5, e diz o seguinte. Portanto, Paulo a falar àqueles cristãos que viviam ali no centro de Roma, um império que moldava a maneira de pensar das pessoas, com um imperador, creio na altura se chamaria Nero, e ele diz o seguinte, portanto é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Ele depois até fala sobre a questão dos impostos e das contribuições. E para a semana o tema será, creio eu, a parte financeira, ou daqui a umas semanas. Mas eu não queria abordar para já neste momento. Neste momento queria abordar esta passagem no sentido daquilo que estamos a viver com esta pandemia.
E naquilo que estamos a viver nesta pandemia, com instruções das autoridades de governo e das autoridades de saúde, dia após dia, olhando para os padrões deste mundo, é fácil cairmos naquilo que o mundo facilmente faz. Crítica fácil, desinformação, partilhar nas redes sociais críticas ou coisas que não são, sem pensar, ou até desobediência porque nos dá mais jeito e por quem são eles para saber o que é melhor. Mas Paulo está a dizer que nós somos chamados para honrar, para orar, para obedecer às autoridades. E se tu achas que neste momento é difícil obedecer às autoridades, então imagina aqueles cristãos a viver no centro do Império Romano e creio que naquela altura com um imperador chamado Nero, que ficou conhecido por queimar Roma e culpar os cristãos. Não sei se já tinhas ouvido falar nisso. Paulo estava consciente que aqueles cristãos viviam tempos difíceis. Nós também vivemos tempos difíceis, mas somos chamados para nos submetermos às autoridades. Nós, como fonte, levamos isso bastante a sério. Por isso, tomamos uma série de medidas e estamos a tomar e procuramos, não por medo de uma multa, mas em consciência, tomar as decisões certas. Daí que aconselhamos que nos protejamos uns aos outros e cumpramos as regras que nos são trazidas. Agora, também precisamos de perceber que quem escreveu isto foi o apóstolo Paulo, que ficou preso por espalhar o Evangelho. Sim, ele queria espalhar o Evangelho. Nós vamos continuar a espalhar o Evangelho, seja de que maneira for. Graças a Deus pela tecnologia, graças a Deus se nos pudermos reunir presencialmente. Mas eu creio que há aqui algo mesmo importante que nós precisamos de apanhar, que é honrar as nossas autoridades. São tempos de orar pelas nossas autoridades, quer sejam autoridades de saúde, quer sejam autoridades governamentais. Sim. Naquela altura eles viviam numa Roma, aqueles cristãos que não era fácil. Mas Paulo tinha essa consciência. E nós atualmente, eu creio que nós vivemos quase que numa Roma global. Nós vivemos numa Roma, num mundo que procura moldar-nos pelos seus padrões. Com coisas que simples. Eu próprio as vejo. Passamos imenso tempo nas redes sociais. Ocupamos a nossa mente constantemente. Vivemos trabalhos que nos ocupam semana após semana após semana, dia após dia. É fácil quase que nem parar para pensar, acho eu. Porque temos tanto entretenimento, tanta coisa à nossa volta. Tanta coisa do mundo que vem e que vem e que vem. E eu creio que por isso estes versículos de Paulo fazem ainda mais sentido. Nós precisamos, e estou quase a terminar, de diariamente renovar a nossa mente. Lembrarmos de quem nós somos, santos, escolhidos e filhos de Deus. Vamos nos isolar do mundo? Vamos passar aí umas semanas ou vamos para os Himalaias? Não, somos chamados para estar neste mundo. Somos chamados para moldar este mundo, fazer parte deste mundo. Mas precisamos, de dia após dia, conscientes que é pela graça, conscientes que se for pela nossa força nós vamos falhar. E eu posso dizer que eu tenho isso bem ciente. Eu sei que ainda agora, nos dias de hoje, a cada vez que eu começo a lutar com as minhas forças, a cada vez que eu tento renovar a minha maneira de pensar pela lei, porque eu preciso fazer isto ou aquilo, eu estou feito ao bife, em bom português. Mas sabendo que é pela graça. E então, como? Como é que nós vamos fazer isso? Eu creio que há aqui algumas coisas que todos sabemos que são importantes, mas precisamos de as agarrar. Nós precisamos de passar tempo na palavra. No mundo que nos traz imensa coisa para nos moldar, nós precisamos de renovar a nossa mente, passando tempo de qualidade com a palavra. Quer seja ao domingo, quer seja nos grupos Liga-te, quer seja diariamente, receber da palavra como um espelho nos vai dizer quem somos e para o que é que nós somos chamados. Nós precisamos também, eu acredito, de continuar a dedicar-nos à oração e ao louvor, como estamos a fazer. Junta-te no sábado, porque quando nós passamos tempo a orar, quando nós passamos tempo a louvar, como a Jô estava a dizer, não é? Nós recebemos essas verdades absolutas de quem Deus é e quem nós somos, que nos moldam e que quebram qualquer influência que o mundo queira colocar. E por fim, eu creio que é igualmente essencial, e especialmente nesta fase,
que além de passarmos tempo de qualidade na palavra, e além de passarmos tempo em oração e louvor, que nós possamos agarrar-nos uns aos outros. Paulo estava a encorajar aqueles crentes. Paulo estava a exortá-los. Paulo não estava a chamá-los à atenção. Paulo estava consciente que viviam tempos difíceis. E eu estou consciente que vivemos tempos difíceis. Eu estou consciente que o facto de estarmos afastados e não estarmos juntos aqui produz o seu efeito. E que lutamos contra influências do mundo. E eu estou consciente também que é essencial que continuemos durante estes tempos a apoiar-nos uns aos outros. Liga-te. Liga com alguém. Passa tempo a orar pelos teus irmãos. Nós precisamos. Exorta. Se estás com problemas, fala com alguém. Não te deixes ficar sozinho, mas liga-te a irmãos e irmãs na fé. Mais do que nunca, neste tempo, nós precisamos de buscar aquele que é a fonte de toda a vida. Aquele que nos transformou e que nos quer transformar dia após dia. Deus vos abençoe.